Ana acordou sobressaltada com o som de vidros se estilhaçando contra a janela do seu quarto. Era a terceira noite consecutiva que o bairro de Alfama, em Lisboa, decidia manifestar o seu desprezo por ela, atirando pedras e garrafas vazias contra a casa da família. Mas desta vez, o impacto foi seguido por um grito ensurdecedor da mãe, que correu para a rua aos berros, confrontando os vizinhos que se escondiam nas sombras. Ana, com o coração acelerado, vestiu-se rapidamente e desceu as escadas estreitas da velha casa lisboeta, sabendo que o pior estava por vir. Ela sempre soubera que ser diferente em um lugar como aquele era um risco, mas nunca imaginara que o amor por Sofia, a mulher que mudara a sua vida, a transformaria em alvo de uma campanha de ódio coletivo. Aos 25 anos, Ana era uma professora de História em uma escola secundária local, conhecida por sua inteligência afiada e sua paixão pela cultura portuguesa. Cresceu em uma família católica conservadora, onde o pai, Manuel, um pescador aposentado de 60 anos, ditava as regras com mão de ferro, e a mãe, Maria, uma dona de casa devota, seguia-as sem questionar. Mas tudo mudou quando Ana conheceu Sofia em uma feira de livros no Chiado, há 2 anos. Sofia, uma designer gráfica de 28 anos, com seus cabelos loiros curtos e um sorriso que iluminava qualquer sala, representava a liberdade que Ana sempre desejara. Elas começaram como amigas, trocando ideias sobre arte e literatura, mas logo o afeto evoluiu para algo mais profundo, um amor que Ana lutava para esconder. O bairro, porém, descobriu. Tudo começou com rumores sussurrados nas padarias e nos cafés. A filha de Manuel anda com aquela mulher moderna, você sabe, daquelas que não gostam de homens. Os olhares de julgamento viraram fofocas maliciosas e as fofocas se transformaram em ações hostis. Crianças gritavam insultos quando Ana passava na rua e adultos a ignoravam ostensivamente nas festas de bairro. O pai, Manuel, inicialmente negou os boatos, atribuindo-os a inveja ou mal-entendidos. Mas quando uma vizinha entregou uma foto tirada às escondidas de Ana e Sofia de mãos dadas em um parque, a explosão veio. Isso é uma vergonha para a família, berrou Manuel naquela noite, batendo com o punho na mesa de jantar. Ana, tremendo, tentou explicar que o amor não escolhe gênero, mas as palavras saíram fracas, abafadas pelo peso da tradição. Maria, a mãe, chorou em silêncio, rezando o terço como se pudesse exorcizar o pecado da filha. Ela amava a Ana, mas o medo do que os outros diriam a paralisava. Pensa nos teus irmãos, Ana. O teu irmão mais novo ainda está na escola, as crianças vão atormentá-lo por causa disso. Os irmãos de Ana, Pedro de 18 anos e Rita de 22, reagiram de formas opostas. Pedro, influenciado pelos amigos conservadores, distanciou-se, evitando olhares e conversas. Rita, no entanto, secretamente apoiava a irmã, mandando mensagens de encorajamento à noite, mas sem coragem para confrontar os pais abertamente. Ana sentia-se isolada, como se o mundo que conhecera desmoronasse ao seu redor. Enquanto isso, Sofia tentava ser o pilar de Ana. Vivendo em um apartamento moderno no bairro Alto, Sofia vinha de uma família mais progressista, com pais divorciados que aceitavam sua orientação sexual desde a adolescência. Nós podemos enfrentar isso juntas, dizia ela, abraçando Ana em momentos roubados. Mas a pressão crescia. Sofia recebia mensagens anônimas no trabalho, ameaçando expor sua relação se não se afastasse. Uma cliente importante cancelou um projeto, citando questões morais. Sofia, apesar de forte, começava a questionar se valia a pena o sofrimento. Eu te amo, Ana, mas isso está nos destruindo. Talvez devêssemos nos esconder melhor. Ana recusava, argumentando que esconder-se era admitir derrota, mas no fundo, duvidava de si mesma. Era certo lutar por um amor que causava tanta dor aos que amava? A tensão culminou em uma reunião familiar forçada. Manuel convocou todos para a sala de estar, com a foto incriminadora sobre a mesa. Ou você acaba com isso, ou sai dessa casa, declarou ele, os olhos flamejantes. Ana, com lágrimas nos olhos, defendeu-se. Pai, eu não escolhi isso. É quem eu sou. Manuel virou-se, murmurando sobre o diabo e a sociedade. Maria implorou pela reconciliação, mas o ar estava carregado de raiva não dita. Naquela noite, Ana saiu de casa e foi para o apartamento de Sofia, onde choraram juntas. Mas o bairro não parava.
No dia seguinte, pichações apareceram na porta da casa dos pais, foras pervertidas. Ana sentiu o peso da culpa esmagá-la. Estava traindo sua família ao escolher o amor? Ou era a sociedade que a traía ao não permitir que vivesse autenticamente? Sofia, vendo o tormento de Ana, propôs uma fuga temporária para o Porto, onde amigos poderiam ajudá-las. Lá, as pessoas são mais abertas, disse ela. Mas Ana hesitava. Fugir significava abandonar os pais à mercê dos vizinhos cruéis. Pedro, o irmão, começou a receber bullying na escola, com colegas zombando dele por ter uma irmã lésbica. Rita confidenciou a Ana que o pai estava bebendo mais e a mãe mal saía de casa. A decisão de Ana pesava como uma âncora: ficar e lutar ou partir e proteger quem amava? Em meio ao caos, uma ligação inesperada veio de uma tia distante, oferecendo apoio, mas com condições: venha morar conosco, mas esqueça essa mulher. Ana recusou, mas a oferta plantou sementes de dúvida. O amor valia o isolamento total? À medida que os dias passavam, o bairro intensificava o assédio. Cartas anônimas chegavam, ameaçando violência se Ana não se corrigisse. Sofia, preocupada com a segurança, insistiu em denunciar à polícia, mas Ana temia que isso piorasse tudo, expondo a família ainda mais. Em uma noite chuvosa, elas se encontraram em um bar discreto, onde Sofia confessou: estou com medo, Ana. Medo de te perder, mas também de perder a mim mesma nisso tudo. Ana apertou sua mão, prometendo que encontraria uma saída. Mas no fundo, questionava se o amor delas era forte o suficiente para sobreviver à tempestade social. A pressão familiar e societal forçava escolhas morais ambíguas: sacrificar o eu pelo bem coletivo ou persistir e arriscar tudo? Manuel, o pai, começou a mostrar rachaduras em sua armadura. Em conversas solitárias com Maria, ele admitia dúvidas sobre sua rigidez. E se estivermos errados, Maria? E se o amor dela for real? Mas o orgulho o impedia de recuar. Ana, por sua vez, planejava uma conversa honesta com ele, mas o medo de rejeição a paralisava. O bairro, como um monstro coletivo, alimentava-se do conflito, transformando vizinhos outrora amigáveis em juízes impiedosos. Ana percebia que a verdadeira batalha era interna, aceitar-se em um mundo que a rejeitava. A chuva caía incessantemente sobre as ruas empedradas de Alfama, como se o céu chorasse pela dor de Ana. Ela retornou à casa dos pais no dia seguinte à fuga noturna, encontrando a mãe sozinha na cozinha, os olhos inchados de tanto chorar. O teu pai saiu cedo para o café, não aguenta mais essa tensão, disse Maria, servindo um chá tremendo. Ana sentou-se à mesa, o coração apertado, e começou a falar sobre Sofia, descrevendo como ela fazia sentir viva pela primeira vez. Maria ouviu em silêncio, mas suas mãos apertavam o crucifixo no pescoço, um sinal de conflito interno. Eu sei que você me ama, mãe, mas isso não muda quem eu sou. Pedro, o irmão mais novo, entrou na cozinha naquele momento, o rosto marcado por uma briga recente na escola. Por tua causa, me chamam de nomes horríveis, explodiu ele, jogando a mochila no chão. Ana tentou abraçá-lo, mas ele recuou, os olhos cheios de raiva adolescente. Rita, chegando do trabalho, interveio: Pedro, não é culpa dela. É culpa das pessoas ignorantes. A família se dividiu ali, com argumentos e quando pelas paredes antigas. Manuel voltou mais tarde, cheirando a vinho, e a discussão recomeçou. Você está destruindo essa família, acusou ele. Ana, com voz firme apesar do tremor, rebateu: não, pai. São as expectativas que nos destroem. Sofia, do outro lado da cidade, enfrentava seus próprios demónios. No estúdio de design, colegas cochichavam sobre sua amiga especial e o chefe a chamou para uma conversa privada. Eu não me importo com sua vida pessoal, Sofia, mas clientes estão reclamando. Pense no negócio. Ela saiu dali abalada, questionando se deveria sacrificar o emprego por Ana. Em casa, ela ligou para a mãe, que morava no Algarve, buscando conselho. O amor verdadeiro vale lutas, filha, mas não se perca nelas, disse a mãe. Sofia decidiu confrontar a Ana sobre o futuro. Precisamos decidir se vamos lutar juntas ou nos proteger separadas.
Ana, após a briga familiar, caminhou pelas ruas molhadas até o Tejo, onde o rio refletia sua turbulência interna. Lembrou-se do primeiro beijo com Sofia em um mirador sob o sol poente, um momento de pura felicidade agora ofuscado por dor. Será que o amor é egoísta? Pensou ela. No bairro, o assédio continuava. Uma vizinha idosa cuspiu aos seus pés ao passar, murmurando vergonha. Ana ignorou, mas cada incidente cavava mais fundo em sua alma. Ela decidiu visitar o padre local, buscando orientação moral, mas ele a repreendeu. O caminho certo é o da tradição. Arrependa-se. Isso só aumentou sua confusão ética. Rita, a irmã, tornou-se uma aliada secreta. Em um encontro clandestino em um café, ela confidenciou: "Eu apoio você, Ana. Mas o pai está sofrendo, ele ama você, mas o orgulho cega." Juntas, elas planejaram uma intervenção, convidando Sofia para jantar em casa, uma ideia arriscada que poderia unir ou destruir tudo. Manuel reagiu furiosamente ao saber: "Essa mulher não pisa aqui." Mas Maria, em um raro ato de rebeldia, insistiu: "Deixas vir. Precisamos falar." O jantar foi marcado, e a tensão no ar era palpável. No dia do encontro, Sofia chegou nervosa, vestida simplesmente para não provocar. A mesa estava posta com pratos tradicionais portugueses, mas o apetite de todos era nulo. Manuel sentou-se à cabeceira, carrancudo, enquanto Pedro observava em silêncio. Ana apresentou Sofia: "Ela é parte de mim, pai." A conversa começou civilizada, mas logo descambou. Manuel questionou Sofia: "Você acha que pode roubar minha filha da família?" Sofia respondeu calmamente: "Não roubo, senhor." Pedro interveio com raiva, mas Rita calou. Maria chorou, pedindo paz. O clímax veio quando Manuel explodiu, contando histórias de sua juventude conservadora. "Na minha época, isso era impensável." Ana rebateu, revelando sua dor: "E na minha época, pai, o amor não tem gênero." Sofia, vendo o impasse, sugeriu uma trégua: "Talvez possamos nos conhecer melhor." Mas Manuel saiu da mesa, batendo a porta. A noite terminou em lágrimas, com Ana se sentindo traída pela intransigência do pai. No entanto, Maria puxou Ana de lado: "Dê tempo a ele. Ele está mudando, devagar." Nos dias seguintes, o bairro soube do jantar e retaliou com mais pichações e boicotes à família. Pedro foi suspenso da escola por brigar em defesa da irmã, um ato que o fez repensar sua posição. "Desculpa, Ana. Eu estava errado", disse ele, abraçando-a. A Rita organizou um grupo de apoio online, conectando Ana a outras mulheres lésbicas em Portugal, o que trouxe algum alento. Sofia, porém, recebeu uma oferta de emprego em Madrid, forçando uma decisão: ficar e lutar ou partir e recomeçar. "Se eu for, você vem comigo?", perguntou a Ana. Ana hesitou, dividida entre o amor e a família. A pressão social culminou em um protesto improvisado na rua, com vizinhos exigindo que Ana se mudasse. Manuel, ao ver isso da janela, sentiu uma raiva nova, não contra a filha, mas contra a intolerância. Ele saiu de casa, confrontando os vizinhos: "Deixem minha família em paz." Foi um momento pivotal, mas breve, pois ele recuou logo após. Ana viu aquilo como um sinal de esperança, mas o dano já estava feito. Sofia, cansada, deu um ultimato: "Escolha, Ana. Nós ou isso." A escolha moral pesava: trair o amor ou a família? Ana passou noites insones, debatendo internamente. O amor por Sofia era real, mas o laço com os pais era inquebrável. Em uma visita surpresa a Sofia, ela confessou: "Eu não posso te perder, mas não posso abandoná-los." Sofia entendeu, mas a dor era evidente. Juntas, elas planejaram uma estratégia: confrontar o bairro em uma reunião comunitária, expondo o ódio. Mas o risco era alto: rejeição total ou aceitação relutante? A tensão aumentava, preparando o terreno para decisões irreversíveis. A reunião comunitária foi marcada para a Praça Central de Alfama, sob o pretexto de discutir questões de vizinhança. Ana e Sofia chegaram juntas, de mãos dadas, um ato de defiança que silenciou a multidão por um momento.
Manuel, relutante, acompanhou a família, pressionado por Maria. Vamos acabar com isso de uma vez, murmurou ele. Os vizinhos, cerca de 50 pessoas, murmuravam entre si, com olhares hostis direcionados ao casal. O líder informal do bairro, um homem idoso chamado João, tomou a palavra. Essa aberração não tem lugar aqui. Pensem nas crianças. Ana subiu ao improvisado palanque, o coração batendo forte. Eu sou a mesma Ana que vocês conhecem desde criança. O meu amor por Sofia não muda isso. Sofia apoiou, falando sobre tolerância em uma sociedade moderna. Mas as vaias começaram e insultos voaram. Pedro defendeu a irmã, vocês são os monstros aqui. Rita juntou-se, citando leis portuguesas que protegem direitos LGBT. Manuel observava em silêncio, o conflito interno visível em seu rosto enrugado. Quando João acusou Ana de corromper a juventude, Manuel interveio. Basta. Ela é minha filha. Foi um choque para todos, inclusive para Ana. A reunião descambou em caos, com argumentos acalorados dividindo o bairro. Alguns vizinhos, influenciados por histórias pessoais, começaram a questionar o ódio. Uma mulher confessou ter uma sobrinha lésbica e apoiou Ana. Mas a maioria permaneceu hostil, ameaçando boicotes. Sofia, abalada, sussurrou para Ana, isso foi um erro. Elas saíram dali exaustas, mas com uma semente de mudança plantada. Manuel, no caminho de volta, disse pela primeira vez, eu não entendo, mas não quero te perder. Foi um progresso tênue, mas significativo. Nos dias que se seguiram, a família tentou se recompor. Maria organizou jantares tranquilos, convidando Sofia ocasionalmente. Pedro se aproximou de Ana, pedindo conselhos sobre aceitação. Rita tornou-se ativista, participando de grupos de apoio em Lisboa. Mas o bairro não perdoava facilmente. Pichações continuavam e uma pedra atingiu a janela novamente, ferindo levemente Maria. Isso enfureceu Manuel, que foi à polícia denunciar o assédio. Ninguém toca na minha família, declarou ele. Ana viu nisso uma transformação. O pai, outrora rígido, agora defendia o indefensável. Sofia, porém, lutava com traição interna. Uma amiga próxima, influenciada pelo ódio local, vazou detalhes da relação para a imprensa sensacionalista. Um artigo surgiu em um jornal tabloide. Escândalo em Alfama, amor proibido divide comunidade. Sofia se sentiu traída. Como ela pôde fazer isso? Ana consolou-a, mas o dano à privacidade era irreversível. Clientes cancelaram contratos com Sofia e ela considerou seriamente a oferta de Madrid. Talvez seja hora de partir, disse ela a Ana, com lágrimas. Ana, dividida, argumentou, ficar a lutar pelo nosso direito de existir aqui. O conflito moral atingiu o pico quando Manuel confrontou Ana sozinho. Eu vi minha irmã sofrer por ser diferente, anos atrás. Não quis o mesmo para você, confessou ele, revelando um segredo familiar. Sua tia fora ostracizada por razões semelhantes e Manuel carregava culpa por não tê-la defendido. Eu estava errado, filha. O amor é amor. Ana chorou, abraçando o pai pela primeira vez em meses. Mas a reconciliação veio com um preço. Manuel sofreu um pequeno infarto do estresse, hospitalizado por dias. Ana sentiu culpa, sua luta causara isso? Enquanto Manuel se recuperava, o bairro mostrou sinais de mudança. Alguns vizinhos pediram desculpas, influenciados pela coragem da família. Outros, porém, intensificaram o ódio, enviando ameaças anônimas. Sofia, cansada, deu o ultimato final: venha comigo para Madrid, ou terminamos. Ana passou noites debatendo, sacrificar a família recém-unida pelo amor ou perder Sofia para sempre. Rita aconselhou, siga o coração, mas pense no custo. Pedro, agora aliado, disse, nós te apoiamos, mana. Manuel, do hospital, chamou Ana, não fuja por causa de nós. Luta aqui. Isso complicou tudo. Sofia, sentindo-se secundária, começou a arrumar malas. Eu te amo, mas não aguento mais.
Ana, em pânico, planejou uma surpresa, uma viagem romântica ao Sintra para reconectar. Lá, sob os castelos encantados, elas conversaram abertamente. Eu escolho você, Sofia, mas precisamos incluir minha família. Sofia concordou, mas com reservas. O retorno trouxe mais drama. O bairro organizou uma petição para expulsar a família. A tensão societal forçou ações drásticas. Ana denunciou publicamente o assédio em uma entrevista local, ganhando apoio de ativistas LGBT em Portugal. Manuel, recuperado, juntou-se a ela, surpreendendo todos. Minha filha me ensinou o que é família verdadeira, aceitação incondicional. O bairro dividiu-se, com alguns recuando. Mas traições continuaram. Um vizinho próximo revelou segredos familiares para piorar a situação. Ana questionou: era certo expor tudo para lutar? O custo emocional era alto, com noites de insônia e lágrimas. Sofia, fortalecida pela união familiar, decidiu ficar. Juntas, podemos mudar isso. Mas o caminho à frente era incerto, cheio de danos e despertares. A sociedade portuguesa, apesar de progressista em leis, ainda carregava bolsões de conservadorismo, forçando as personagens a pagar preços altos por autenticidade. Com o apoio crescente de ativistas, Ana e Sofia organizaram um evento de conscientização em Lisboa, convidando palestrantes sobre direitos LGBT. Manuel, surpreendentemente, compareceu, sentando-se na primeira fila. Eu vim aprender, disse ele a Ana, um gesto que a emocionou profundamente. O evento atraiu mídia, transformando sua história pessoal em um debate nacional sobre tolerância. Mas o bairro reagiu com fúria, boicotes à família intensificaram e Pedro perdeu amigos. Rita, no entanto, ganhou aliados, formando uma rede de suporte. Sofia enfrentou uma traição maior, seu chefe admitiu, citando distrações. Desempregada, ela questionou tudo. Valeu a pena, Ana? Ana, sentindo culpa, procurou empregos para ela, mas o stress abalou a relação. Em uma discussão acalorada, Sofia acusou: você prioriza sua família sobre nós. Ana rebateu: estou lutando por todos. A briga levou a uma separação temporária, com Sofia indo para a casa da mãe no Algarve. Ana ficou devastada, questionando se o amor resistiria ao caos. Manuel, vendo a dor da filha, organizou uma conversa com Sofia por videochamada. Eu errei no começo, mas agora vejo que você faz minha filha feliz, admitiu ele. Sofia, tocada, retornou a Lisboa. A reconciliação veio com promessas: vamos nos comunicar melhor. Mas o dano estava feito, confiança abalada exigia tempo. O bairro, sentindo a pressão midiática, começou a se dividir. Alguns vizinhos pediram paz, enquanto radicais planejavam mais assédio. Uma noite, um coquetel Molotov foi atirado no jardim da família, forçando evacuação. A polícia investigou, mas sem culpados claros. Ana, traumatizada, considerou mudar-se. Talvez Madrid seja melhor, disse a Sofia. Mas Manuel implorou: não nos abandone. O dilema moral retornou: família versus segurança. Pedro, maduro pelo ordeal, sugeriu terapia familiar, que eles aceitaram. Nas sessões, segredos saíram. Maria confessou medo de julgamento divino, Manuel admitiu rigidez por trauma passado. Ana e Sofia compartilharam suas inseguranças, fortalecendo laços. O despertar veio gradualmente. Sofia encontrou um novo emprego em uma agência progressista, graças a contatos de ativistas. Ana, promovida na escola por sua coragem, tornou-se mentora para alunos LGBT. O bairro, sob escrutínio, acalmou. João, o líder hostil, pediu desculpas publicamente após pressão comunitária. Mas danos perduravam, amizades perdidas, saúde abalada. Manuel sofreu outra recaída, culpando o stress. Ana pagou o preço com noites de ansiedade, questionando escolhas. Em um momento de intimidade, Ana e Sofia refletiram no Tejo. Pagamos caro, mas crescemos. Sofia concordou: o amor nos transformou. A família uniu-se mais, com jantares incluindo Sofia. Pedro trouxe uma namorada e Rita anunciou noivado, normalizando a diversidade.
Mas traições passadas assombravam. A amiga de Sofia foi confrontada, admitindo inveja. Eu errei, disse ela, mas o perdão veio relutante. A tensão social persistia em Portugal, com debates sobre casamento igualitário e a adoção. Ana envolveu-se em campanhas, tornando-se voz para outros. Manuel, orgulhoso, compartilhou sua jornada em um fórum local. Eu mudei por amor à minha filha. O custo foi alto: isolamento inicial, saúde comprometida, relações tensas. Mas o despertar coletivo trouxe esperança. Sofia propôs casamento. Quando for legal, casamos. Ana aceitou, sonhando com um futuro livre. No entanto, um revés final veio. Um vizinho radical denunciou Ana à escola, alegando influência imprópria. A direção investigou, mas absolveu-a, graças a suporte de colegas. Isso reforçou a resiliência de Ana. Não nos calarão. Sofia, fortalecida, planejou uma viagem familiar ao Porto, simbolizando união. A jornada mostrou que mudanças exigem sacrifícios, mas valem por autenticidade. A viagem ao Porto foi um bálsamo para a alma ferida da família. No trem de Lisboa, Manuel sentou-se ao lado de Sofia, conversando sobre arte, um tópico neutro que construiu pontes. Ana observava, grata pelo progresso. No Porto, eles visitaram a Ribeira, onde o Douro fluía sereno, contrastando com o tumulto interno. Pedro e Rita riam juntos, livres do peso do bairro. Maria, mais relaxada, segurou a mão de Sofia. Bem-vinda à família. Foi um momento de aceitação genuína, mas Ana sabia que o caminho fora pavimentado com dor. De volta à Alfama, a normalidade retornou aos poucos. O bairro, cansado do drama, moveu-se para outros assuntos. Ana e Sofia mudaram-se para um apartamento compartilhado no bairro Alto, mantendo laços com a família. Manuel visitava regularmente, trazendo peixe fresco como gesto de paz. Eu aprendi que família é quem te apoia, não quem te julga, disse ele uma vez. Pedro, inspirado, juntou-se a um clube LGBT na universidade. Rita casou-se, convidando o casal como madrinhas. Mas reflexões profundas permaneciam. Ana questionava o custo ético. Quantas vidas foram afetadas por sua luta? Sofia ponderava se o amor justificava o sofrimento imposto aos outros. Em noites quietas, elas debatiam: fizemos o certo? A sociedade portuguesa evoluía, com mais visibilidade LGBT, mas preconceitos enraizados persistiam. Ana tornou-se palestrante, compartilhando sua história para inspirar. Manuel, em um ato final de redenção, confrontou velhos amigos conservadores. Minha filha me mostrou o erro. O despertar coletivo veio com o tempo. Vizinhos que outrora odiavam agora cumprimentavam cordialmente. Traições foram perdoadas, mas não esquecidas, ensinando lições sobre confiança. Ana pagou o preço com cicatrizes emocionais, mas ganhou liberdade. Sofia, resiliente, floresceu profissionalmente. A família, unida, celebrava festas sem tensão. No fim, Ana refletiu sobre a jornada. Confrontos, traições, sacrifícios levaram a despertares. Mas uma dúvida pairava. Em uma sociedade dividida, o amor que justifica o caos causado às famílias tradicionais?